E ao preço que custa as plataformas, eu acho que para uma empresa de média dimensão, para tu teres realmente expressividade dentro das plataformas, eu acho que é muito caro. É muito caro e é muito difícil. Portanto, o principal está em servir muito bem o cliente a partir do momento em que ele entra pela porta do restaurante adentro. Bem-vindos ao DECOPOD. Hoje temos o gosto de conversar com duas gerações de empreendedores do setor da restauração e hotelaria, que têm dedicado boa parte das duas últimas décadas a expandir e a desenvolver vários locais icónicos da região norte e do Vinheteiro. Eu sou António Oliveira, tenho comigo a Marina Almeida e vamos estar à conversa com Amândio e Nuno Fontes, rostos de um negócio familiar que se mantém ativo há mais de 40 anos e uma das referências quando falamos das famosas francesinhas da cidade do Porto. Olá Amândio, olá Nuno. Antes de mais, obrigado por aproveitarem parte do vosso tempo para estarem hoje à conversa com a DECO e começando naturalmente pelo Amândio, creio que o Nuno não se importará, de onde é que surgiu esta paixão pela restauração e em especial por um dos mais conhecidos pratos tripeiros, a francesinha? É assim, eu vim do Douro, onde agora tenho o Hotel Porto Antigo, e vim de Douro e vim no barco Ravelo para o Porto. Naquela altura não havia estradas, foi muito difícil. E então vim trabalhar para o ramo de turismo. Eu trabalhei em uma agência de viagens até a idade de militar. Já estava ligado ao turismo. Quando regressei, estive no ultramar, quando regressei, então já tinha um irmão na hotelaria, um irmão mais velho, e foi quando abrimos o Capa Negra no Campo Alegre. Isso foi há 49 anos. A partir daí, mantive-me sempre no ramo da hotelaria, com as dificuldades de sempre, mas pronto, vamos crescendo. Vamos. E diga-me uma coisa, Amândio, se, na sua opinião, se nós sentarmos à mesa um consumidor dos anos 80 e um de 2021, os pedidos das francesinhas seriam diferentes ou nem por isso? Nem por isso. As francesinhas na cidade de Porto nasceram na década de 50, mais ou menos, e nós começamos a trabalhar na década de 60 com um outro que era café no Bonfim, que era o Capa Negra 1, neste caso. Foi aí que começámos com as francesinhas, quando elas começaram na Galeira, a seguir a grande casa de francesinhas foi Mocaba, em Gaia, que era logo à saída da ponte. Foi a grande casa de francesinhas. E depois espalharam-se de toda a cidade. Mas os clientes realmente, nessa altura, eu acho que não se vendia mais francesinhas, mas havia mais gente a comer francesinhas. Quer dizer, não se vendia mais, pronto, tudo bem, mas havia menos dinheiro na altura, mas quem tinha a possibilidade de comer uma francesinha, ia sempre comer uma francesinha. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Mocaba durante por aí 4 meses, foi aí que aprendi a fazer as francesinhas, com outros que hoje são industriais, como o de Majar, o Zé e outros, e foi aí que eu aprendi a fazer as francesinhas. A partir daí nós não largámos mais as francesinhas. Fiz um estágio em Paris durante um ano por causa das francesinhas também, mas daí tinha 20 anos, era diferente. Entretanto, pronto, e hoje no Porto somos a casa, possivelmente, não somos os que fazemos as melhores francesinhas, fazemos boas francesinhas, mas somos a casa que vendemos mais francesinhas. O Capa Negra, o grupo todo vende muitas francesinhas. Maravilha. E também, falando um bocadinho disso, Amândio, acha que e a verdade, pensando agora aqui um bocadinho também nas francesinhas, na verdade não há diferenças entre o consumidor de 80 e o consumidor de agora, não é? Todos eles, isso é muito bom, não é? Porque se mantém a originalidade, digamos assim, do produto, porque há muitos produtos e serviços que vão evoluindo de acordo com o consumidor, mas este é muito fidedigno, não é? É muito fiel à francesinha. A francesinha que se fazia há 40 ou 50 anos é exatamente a que se faz agora. Pois. Embora, pronto, há alguns que tentam inventar, fazer uma francesinha diferente com isto ou aquilo, mas a francesinha tradicional, que é o que as grandes casas têm, hoje, tanto pode ser o Capa Negra, como ser o Santiago, como ser os Madureiras, como o Adriano, como ser o Lado B. Atenção, estamos a falar de tudo de gente sem fãs. Boas pessoas. Todos esses representam 80% da venda de francesinha, são todos sem fãs e veiam, que é logo diferente.
Que giro. Mas, Exatamente. mas nada se alterou, é mesmo tudo igual. Nada se alterou. Às vezes inventamos um bocado, como o meu filho inventou a Rainha da Baixa e tal, só para dar um ar mais jovem e tal, mas Certo. mantém-se a velha Francinha. Exatamente por isso, e aqui agora estão passando um bocadinho para o Nuno. Nuno, tu achas que a personalização, a customização, a transparência, o levar o consumidor à origem do prato, achas que são elementos diferenciadores na escolha do consumidor? Ou seja, até elementos que podem ser mais importantes do que o preço? Sim, há muitos elementos que influem mais que o preço. O que eu acho que é os restaurantes, o consumidor do restaurante evolui consoante evolui a sociedade em geral. Nós temos a sociedade e daí tiramos os nossos clientes. Se me perguntam o que é que eu acho que mudou mais nos clientes ao longo dos anos, eu digo-vos que tornou-se tudo muito rápido. As tendências tornaram-se muito rápidas, as ideias muito rápidas, muitos dados e muitas ameaças. Agora cria-se a ameaça da francesinha, a ideia de uma francesinha light, da francesinha vegetariana, as tendências, mas hoje em dia isso é tudo tão volátil que o que eu acho que o cliente quer hoje não quer amanhã, e acima de tudo, eu acho que a escolha hoje em dia do cliente é pouco individual e muito coletiva. As pessoas vão muito pelas ondas. Agora vamos comer a francesinha daquele sítio. As pessoas vão comer a francesinha daquele sítio. E eu acho que, acima de tudo, o que se tem que procurar fazer é criar e inovar para tentar criar uma tendência, para tentar tirar uma ideia. Quando foi a Rainha da Baixa, foi uma francesinha bife de lombo, que é para criar uma ideia. Agora temos a francesinha em bife de lombo, e é para tentar criar buzz, e isto tudo funciona muito assim. Hoje em dia funciona tudo muito por arrasto. O gosto individual torna-se um bocadinho secundário face à vontade de experimentar e seguir as tendências coletivas. Certo, sem dúvida. Nós vemos isso em vários setores, não é? Não só, e na restauração é aquele que se calhar achámos mais difícil isso acontecer, mas de facto, na verdade, de acordo com a nossa experiência, acontece. Hoje em dia, por contra mim falo, que eu sou um restaurador, eu acho que a experiência do restaurante tem-se perdido, não no aspecto culinário. Por exemplo, eu acho que antigamente comer fora era mais uma festa. As pessoas iam, conversavam umas com as outras, estavam presentes, os pais falavam com os filhos. Eu acho que hoje em dia as pessoas continuam a ir aos restaurantes, mas eu noto um certo aliar das pessoas, as pessoas conversam menos umas com as outras. Analisou-se mais, ou as pessoas nós somos diferentes do que éramos há uns anos atrás, e eu acho que a experiência de restaurante enquanto instrumento de sociabilidade se tem perdido um pouco. Sim, até porque muitas deles estão muitas vezes nas mesas aos telemóveis, não é? Nem conversam, eles estão a ver qual é o próximo prato que vão pedir. Nós tivemos este ano uma história que foi, o nosso cliente mais antigo faleceu, o Sr. Reis, que tinha 99,9 anos. Nós fomos ao funeral dele. O funeral dele era composto tudo por funcionários do Capa Negra e os clientes que sentavam à beira dele, porque ele almoçava todos os dias, eram a família dele. Ele, com 99 anos, já tinha morrido todas as pessoas que conhecem. E a família dele, tanto quanto que ele deixou a herança a uns funcionários nossos, deixou a herança e ajudou alguns, que tomaram conta dele a vida toda sem pensar em nada disso. E hoje em dia eu acho que uma história dessas é mais difícil de acontecer. E era uma história muito bonita de uma pessoa pertencer a uma família. Ia a um restaurante e pertencer a uma família. E hoje em dia não, vamos a um restaurante, tiramos a fotografia, fazemos um post bonito, metemos um filtro, mas eu acho que vivemos menos a experiência do serviço. Sim. E passando agora aqui também para outra abordagem, e tem muito a ver com isso. Nós, naturalmente, que fazemos as nossas pesquisas, as nossas investigações e também identificamos que nas vossas redes sociais vocês têm vindo a apostar exatamente nisso, não é? Na manutenção da valorização e história dos vossos colaboradores, dos vossos recursos humanos.
Tu não achas que até por causa desta tendência, como tu dizes, ou seja, apesar de haver este distanciamento das pessoas, existe a esperança de que se voltem um bocadinho a juntar e, portanto, e achas que esta proximidade que é espelho e que vocês fazem espelho até nos vossos colaboradores, também é uma forma de chegar, ou pode ser uma forma de chegar mais perto dos consumidores? Eu acho que tu tens que ver, tu não vendes só comida, tu vendes a simpatia do funcionário, vendes a história da casa, hoje em dia tudo vende. O que eu acho é que os restaurantes não vendem consoante métricas montadas por algoritmos e inteligência artificial. Felizmente, para já, ainda não vendemos dessa forma. Portanto, a forma que temos para vender e para cativar o nosso público é dar a sensação que pertencem a uma coisa e pensar que do outro lado está... Eu, quando fiz essa história dos funcionários e contar uma história de cada funcionário, do que é que os distingue, eu vou ser sincero, eu fiz isso não para o público, mas para os funcionários em si, para lhes dar uma sensação a eles de equipa. Certo. E engraçado que tive um feedback muito positivo. Alguns até eu fazia sempre uma graça sobre cada funcionário individualmente e alguns até ficaram comovidos. E a ideia era dar aos funcionários o sentimento de pertença, porque às vezes mais é importante pôr os funcionários a vestir a pele da casa e isso é difícil hoje em dia. E foi uma maneira, um artifício que arranjei para criar mais engagement. E era uma altura em que estava a haver algum ruído dentro da casa, algumas pequenas lutas e foi uma maneira de pôr tudo a funcionar mais em família. Cá para fora chegou muito bem. Portanto, pelo menos pareceu muito bonito, ou seja, quem vê gosta do que vê. E agora passando aqui para outra questão, tu numa entrevista disseste uma frase que passamos a citar, que foi: os que são bons estão lotados, pelo que não podemos dizer que o mercado esteja ajustado. Queremos vir complementar, não queremos concorrer. Podes-nos falar um bocadinho sobre esta ideia e sobre a noção de concorrência leal? A noção de concorrência leal é uma noção de concorrência que eu aprendi até mais pelo meu pai. Porque o meu pai sempre me disse desde muito novo, opa, mesmo que eu não gostava de um restaurante, meu pai sempre disse, opa, tu não podes falar mal. Tu bem fala sempre de toda a gente, não vais falar mal das outras pessoas que estão no teu trabalho. E naturalmente nós, como acontece em tudo na vida, conhecendo as pessoas, e nós somos amigos do Vítor, da Casa Agrícola, do senhor do Plano, ganhando amizade pelas pessoas, a concorrência fica muito mais leal. É como tudo na vida. O que nós conhecemos nós conhecemos as pessoas, e quando conhecemos, vemos que são pessoas de trabalho e pessoas que dedicam a vida à mesma causa que nós, então essa visão negativista da concorrência nunca tivemos, sempre tivemos uma visão complementar. Porque são nossos amigos. Porque se complementam, porque é mesmo isso, não é? E alguns melhores que nós. Até aquela noção de família, não é? Eu gostava, se calhar, agora de fazer uma pergunta até um pouco para ambos, ou seja, para o Nuno e para o Amandio. Porque esta evolução, também um pouquinho na onda da concorrência, não é? Esta evolução do mercado de consumo trouxe inovações, não é? Entre outras coisas, o surgimento de plataformas eletrónicas, de intermediários de venda, que permitem, de alguma forma, disponibilizar num tempo muito curto, às vezes quase instantâneo, não é? Num tempo recorde, quase tudo que esse mesmo consumidor precisa, não é? Na opinião de ambos, estas plataformas, estes intermediários, têm um papel significativo no setor da restauração ou qual é o vosso entendimento do papel que estes intermediários têm no setor da restauração? Eu sou um bocadinho... Eu já li muito e já perdi muito tempo a pensar nesses assuntos. Eu sigo um bocado uma doutrina que é de um americano, que é Eric Schlemberg. É um indivíduo meio radical e meio doido. E ele divide muito bem as coisas. Quando nós falamos em plataformas, falamos em vários tipos. Quando estamos a falar de Facebook, Instagram,
eu acho que nós estamos, o que é que estamos? Nós estamos dentro do nosso aquário. São as pessoas que são os nossos clientes, que já estão fidelizados. Nós mantemos ali alguma comunicação para manter, mas não vamos buscar clientes a lado nenhum. Para ir realmente buscar clientes, tem que se investir em plataformas pagas, tem que se pagar os anúncios do Facebook, Google AdWords, e isso sai muito caro. A brincar. Para uma empresa do setor da restauração, é muito caro fazer um investimento forte nesse sentido. E acrescentar a isso, os TripAdvisors e os TheForks vêm com um custo alto que vem inferir muito na rentabilidade dos espaços. Claro que os indivíduos de marketing vendem isso como sendo o santo grau, mas se eu gastar 50 euros para levar a Mariana em marketing para conseguir que a Mariana vá ao meu restaurante, e ela chega lá, gasta 20 e não gostou e foi embora, eu tive um prejuízo de 30 euros. 80% dos restaurantes é palavra de boca e repetição. A grande conquista de mercado e a sobrevivência da empresa acontece a partir do momento que o cliente entra na nossa porta e nós temos que o servir bem e temos que o fazer voltar. Dito isto, claro que nós não vivemos num mundo aliado e não podemos descuidar, mas eu acho que o grande segredo dos restaurantes ainda está na operação e não nas plataformas. Sim. E ao preço que custa as plataformas, eu acho que para uma empresa de média dimensão, para tu teres realmente expressividade dentro das plataformas, eu acho que é muito caro. É muito caro e é muito difícil. Portanto, o principal está em servir muito bem o cliente a partir do momento em que ele entra pela porta do restaurante adentro. À exceção do turismo. Certo. O turismo, aí o baile é completamente diferente. E aí é a dança do TripAdvisor, a dança da promoção do Facebook, e o turismo é isso. E a dança dentro dos hotéis, dentro das companhias, é todo esse marketing que se passa. E pegando no que a Mariana estava a dizer e também no que acabaste de dizer, Nuno, e agora passando um bocadinho a bola para o teu pai, para o Amândio, como é que o Amândio vê a evolução do setor do turismo? Como é que tem visto a evolução do turismo desde que entrou nesse setor, desde que pegou nesse setor até à atualidade? Como é que tem sido esta evolução? A evolução do turismo, por exemplo, este ano que houve estes problemas todos, e por exemplo, o crescimento no Douro, e no Jerez, e nessas terras todas, eu falo no Douro porque tenho lá um pequeno hotel, e assim, houve um crescimento muito grande, cresceu cerca de 20%. O turismo do Douro tem crescido uma média de 10% ao ano, está a atingir níveis bastante altos. É importantíssimo o turismo. Nós já andávamos aqui a queixar-nos que o turismo que era demais, não é demais. É imprescindível o turismo e agora nós estamos a ver a falta que o turismo está a fazer. Por falta de turismo e por falta de alguns apoios, 40% dos restaurantes vão fechar na cidade, vão fechar no país. Não tem hipótese de sustentar se o turismo não vier rapidamente a ajudar. É o turismo que nos vai salvar. Não é o governo, não é nada, porque estes apoios todos que o governo está a dizer que vamos dar apoios disto, daquilo, mais não sei quanto, não é verdade. Não vão dar apoios nenhums e pronto, é em primeira mão, que ainda ninguém viu sequer, não sei se conseguem ver, só para vocês. Isto é o Museu Serpa Pinto, que vai fazer em Sinfãs, num empreendimento turístico muito grande que nós vamos fazer em Sinfãs, está aprovado, já tem financiamentos garantidos, nós vamos apostar no turismo para a frente. Sem medo, vamos apostar no turismo. A entrada é este, pronto, a entrada para água. É uma área é uma quinta com 20 e tal hectares, foi onde nasceu e viveu o explorador Serpa Pinto, e tem uma mata tropical com cerca de 5 hectares, mesmo uma mata tropical. Não tem pinheiros nem eucaliptos, nem nada, só tem plantas tropicais. Onde vão estar as casinhas inseridas no meio da quinta. Isto é um projeto que vai começar agora. Já está aprovado, vai começar rapidamente. É apostar no turismo. Só apostando no turismo. De outra forma, sem turismo, nós não tínhamos hipótese nenhuma de sobreviver sequer.
E, aliás, aqui restaurantes no Porto, Lisboa e em todo lado, veja-se como é que está o turismo, enquanto que o Capa Negra já não é bem assim. O Capa Negra que está numa zona um bocado diferente, tem 50 anos, o Capa Negra passa bem sem turismo. Certo. Agora passa melhor com o turismo, mas passa bem sem turismo porque criou uma fidelidade ao longo destes 50 anos, que já vem do avô, do pai, do filho e do neto, e passa bem sem turismo. Agora o turismo é imprescindível. Com mais um ano sem turismo, 50% dos restaurantes vão acabar. Alguns deles, pronto, terão que acabar de qualquer maneira, porque não criaram condições, não criaram nada em termos de nada. Muito bem. É interessante essa perspectiva que o Amandio nos traz aqui. E precisamente por falar no Douro, no projeto que agora tem, o que pretende implementar e que já está aprovado, o que é que o consumidor turista valoriza mais no norte de Portugal? O que é que procura? O consumidor, o turista valoriza muito a qualidade, as pessoas são muito mais humildes as pessoas. As pessoas na província, eu digo Douro porque é o que conheço melhor, mas você vai para o Douro, há aqui um paralelo muito grande. Eu, por exemplo, vivi 2 anos em África, sei como é o povo africano, o povo do Douro é igual. Você vai em África, ao fim do mês já não quer regressar, sente-se bem lá. É tão bem tratado que sente-se bem lá. Se você vai para o Douro, quer lá voltar e quer voltar outra vez, porque tem um tratamento especial, além da gastronomia, que é realmente fantástica. É o Douro, é o Jerez, é a Serra da Estrela, é de todo lado. E vejamos que os bons empreendimentos que se criaram no Douro, no Jerez, na Serra da Estrela, isto e aquilo, eles estão a trabalhar perfeitamente bem, inclusive não só com o turismo nacional. Mas aí a pessoa, pronto, a pessoa não procura praia, a pessoa procura outra coisa, procura o sossego, a gastronomia, o estar bem. E no Douro também tem tudo, só não tem, em alguns lados até tem. Mas a pessoa, pronto, só não tem a praia, não tem o mar, é uma verdade. Mas do mar as pessoas estão fartas, não todos os anos para o mar, todos os anos para a coisa. Quem não vai não tem saudades. Agora, se perguntar a qualquer jovem que vá 2, 3 vezes para o Douro, neste caso o meu filho, que é jovem, ele vai para o Douro todos os fins de semana e prefere ir para o Douro para qualquer outro lado. Ele, os amigos dele, e a mulher dele, e o filho, e a neta, e não sei quantos, querem todos ir para o Douro, porque está-se bem, as pessoas são mais humildes, come-se bem, bebe-se bem, especialmente isso. E também tem praia, Sra. Mãe, tem praia fluvial, não é? Também tem praia. Tem praia fluvial, tem coisas fantásticas. O Douro tem mesmo coisas fantásticas. Você tem, por exemplo, chega ali à beira em Sinfãs, você tem o Rio Douro, mas tem um estanço ao lado, onde você pode ir para lá nadar, tem uma temperatura de água muito alta, muito boa. Os miúdos podem andar ali porque tem locais com uma profundidade de 1 metro, ou alguma coisa no género. As pessoas ficam bem, gostam muito. Então pronto, estamos a chegar ao fim, infelizmente, porque de facto Vamos continuar. Eu adorava, mas pronto, nós não podemos, realmente temos aqui esta limitação de tempo, mas eu por mim continuava a falar, podemos continuar a falar para o resto do dia, mas antes disso queríamos fazer aqui uma pequena dinâmica convosco, que no fundo, qual é o objetivo? É no fundo, dentro daquilo que gostam ou de que fazem mais, quais são os vossos hábitos, escolher entre uma coisa ou outra, e no fundo, e se quiserem explicar ou não, mas é no fundo estar aqui a dar algumas hipóteses entre uma coisa ou outra, o que é que escolheriam? Se calhar o António vai avançar já com o Sr. Amandio. Eu avançarei com o Sr. Amandio, depois a Mariana fará. Olha, não me trate de senhor, senão está-me a chamar velho. Eu avançarei aqui com. Tudo menos isso, é tudo menos isso. Avançarei aqui com o Amandio. Nesta resposta rápida, nesta dinâmica de resposta rápida. E Amandio, já para começarmos, uma entrada assim a pé juntos, se não se importar, um rissol de carne ou francesinha? Um rissol de carne. Muito bem. Com ovo ou sem ovo? O rissol? Não, a francesinha. A francesinha. Com ovo, mas sem tapa. Ovo. Sem tapa, porque senão é muito pão. Muito bem. Em pão biju. Com biju, muito bem. Partilhamos o mesmo gosto. E revelar o segredo da receita ou o segredo é a alma da família?
Não, nós revelamos, nós dizemos, se quiser o segredo eu dou-lhe agora. Olha, dê-me a ler. Eu sei que nós já fomos à televisão divulgar, já vestiu no time, é o molho, o segredo do molho. Não há segredo nenhum em ninguém. Ninguém tem segredo nenhum. É o que você gosta. Não é? Mais piripir, menos piripir. Não há segredo nenhum. Eu começo a acreditar que é um bocadinho, e é mesmo verdade, aquilo que o Nico, agora voltando um bocadinho, que o Nuno um bocadinho dizia, que era relativamente à questão de facto, acho que são os sítios que dão o segredo, não é o produto em si. Eu acho mesmo que... Sim. Os sítios, acima de tudo, a qualidade do produto. Certo, o produto da francinha é muito sensível. Ou você vende muitas francinhas, ou é um bocado complicado. Tem que ter muito cuidado. Até porque nós temos uma engenheira alimentar, uma senhora, que só trata dessas coisas. Está aqui há 25 anos, só acompanha essas coisas. A salsicha fresca é muito perigosa. Você recebe a salsicha fresca, tem que pôr logo com sal, e é feita no mesmo dia, com sal e pimenta, pô-la no frigorífico, porque aquilo é muito sensível. Se deixar cá fora 1 hora, está estragada, está podre. Que engraçado. A salsicha fresca é muito perigosa, estraga-se muito. Pronto, e os produtos, acima de tudo, os produtos na francesinha têm que ter qualidade. Claro. Salsicha e linguiça é muito perigoso. Pois. E depois há o queijo que tem que ter aquela quantidade de gordura, que nem é muita, mas tem que ter nível. Mas isso já todos sabem qual é a gordura, 33%. Toda a gente sabe. Não vamos saber de certeza. Olha, as francinhas também não tem segredo nenhum. Toda a gente tenta fazer melhor ir ao gosto do cliente. É o que nós fazemos. Ao gosto do cliente, mais picante, menos picante, o resto. O molho demora 2 horas a fazer. Pois, torna difícil, que é trabalhoso. Demora 2 horas a fazer. E sabe uma coisa? Porque pronto, é muita quantidade. Nós fazemos 200 litros de molho por dia. 200 litros. E o cozinheiro só mexe o molho para um lado. Se é ao contrário, já não fica da mão. Maravilha. E tem que ser aquele cozinheiro que já tem 75 anos a fazê-lo. Ele só mexe para um lado. Os outros não conseguem fazer bem igual, porque ele já está velhote e a colher vai devagarinho. Mas é verdade, é uma coisa incrível. Até pura melhor, não é? É uma coisa incrível, mas ele faz molho há 40 anos. Claro, os outros também sabem fazer, até porque ele vai morrer qualquer dia. 75 anos vai cá ficar toda a vida. Os outros já sabem fazer. Mas aquele, como está velhote, ele anda a cozinhar devagarinho, 2 horas. Sabe o que é 2 horas para colher? Que maravilha! Meu Deus! Paciência que atualmente já não existe, não é? Uma paciência que atualmente já não existe. Pois, mas demora 2 horas a fazer o molho. Agora passando aqui um bocadinho para o Nuno, passando aqui então para os teus hábitos de consumo, aqui no Douro, quando estás no Douro, o que é que preferes, o barco ou o comboio? Barco. Muito bem. No dia a dia, comida fresca ou o vulgo redom? O quê? O vulgo redom, que é os restos de ontem. Não, comida fresca. Ok. O teu almoço é no balcão ou na mesa? Onde eu gosto mais de almoçar é no balcão, mas agora anda na mesa. Mas o meu gosto é balcão. Que sabe diferente a comida. Eu como sozinho muitas vezes ao almoço. Eu como pouco mais próximo. Pois. Mais quente. Então é rápido, pegar tão ali. E pronto, e por aqui terminamos, mas temos sempre aqui uma pergunta final que tem a ver também um bocadinho aqui com o nome até do nosso podcast, e que também importa levar um bocadinho este momento também aos consumidores e também perceber que, na vossa opinião, como é que a DECO, não é, como a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, poderá apoiar os consumidores nestes setores, no setor da restauração e no setor do turismo. Estamos passando aqui um bocadinho também para o lado do mercado e para o lado do... Como é que pode ajudar, em vossa opinião? Eu acho que o setor da restauração e o setor do turismo têm uma vantagem, que é, a primeira que é um setor em concorrência perfeita e é um setor bastante regulamentado. Tem a ASAI e tem... Eu acho que isso dá, em si, é um bom mecanismo de defesa do consumidor. E eu acho que a defesa do consumidor, e acho que a grande atenção da DECO se deve centrar quando
se os grupos se tornam muito grandes e se tornam grandes a uma dimensão onde conseguem se tornar obscuros. Eu acho que as questões da segurança alimentar de um grande grupo, e eu devo dizer, aqui há uns tempos eu fui apresentado, foi-me vendido uma enzima onde eu colocava todo o entulho de carne, todos os ossos, todos os nacos, todas as peles, colocava a enzima, de um dia para o outro virava ao contrário e aquilo saía um naco de carne. E na altura aquilo deixou-me um bocado horrorizado. E o que eu digo é, o perigo neste setor não se prende com o pequeno comércio, com os restaurantes. Eu acho que se vai se tornar no setor alimentar um perigo com os distribuidores de comida e com os fornecedores de maior dimensão. E é sobre isso que eu acho que a DECO deve ter em atenção. Eu acho que hoje em dia a ciência e a tecnologia, quando colocada ao serviço de pessoas que tenham menos escrúpulos, pode se tornar um enorme problema. Certo. E há pouco tempo eu estive a ler um livro que é o The Power of Habit, e confesso que fiquei, ao ler o livro, horrorizado com algumas coisas que algumas organizações fazem. E nisso a DECO terá pela frente uma luta que nem é de David contra Golias, é de uma disparidade muito maior. Mas, contudo, é uma luta romântica no qual vos desejo muita sorte. Não é só romântica. Do consumidor. Vou falar uma coisa sobre a ASAI. Eu acho que a ASAI que é uma parceira de negócios das empresas. Em que sentido? Aquilo que toda a gente tem medo da ASAI. A ASAI, pronto, metem medo, senão vai a ASAI. A ASAI pronto, também nunca fui autuado pela ASAI. Nunca tive problemas com a ASAI. Mas olha, há 3 anos veio cá uma fiscalização da Comunidade Europeia. E eles quiseram trazer esta fiscalização aqui. Que era um restaurante com muitos anos, se for um restaurante novo, está tudo limpinho, está tudo em primeiro. Certo. A ASAI teve cuidado, antes de 2 dias, vieram para cá 2 inspectores ajudarem a como se devia ter as coisas para quando viesse a fiscalização em pequenos setores. A ASAI, primeiro que autua, avisa muito antes, ajuda muito. As pessoas têm que ter a noção de que lidar com alimentação é um risco muito grande. Claro. As pessoas têm, e por isso é que eu há 25 anos tenho uma responsável por tudo. Ela às vezes, pronto, olha, isto não tem condições. Às vezes fica a olhar e mais não sei quanto. Mas isso ajuda muito. Claro, Nunca ter tido um problema de alimentação com nada. Nem o cliente dizer, opa, olha que isto... O cliente pode dizer, olha, isso está salgado, não me sabe bem, não gosto. Certo. Agora dizer, está estragado, é a pior coisa que pode acontecer. Claro. E nós temos esse cuidado. E a ASAI, embora seja uma polícia realmente, a ASAI ajuda muito mais. A ASAI só atua em último recurso, avisa primeiro. Ter aquela ideia de que a ASAI é o bicho-papão, não é verdade. Eu acho que as entidades fiscalizadoras, e onde a ASAI também se inclui, têm aqui um papel fundamental, e muitas vezes tanto os estabelecimentos e os grandes operadores também, e tudo que tem a ver no comércio, consideram que estas entidades, no fundo, estão ali para ter uma atuação mais negativa, mas, na verdade, o objetivo é que elas atuem para que o mercado funcione da melhor forma. Portanto, no fundo, é exatamente isso que o Mendes está a dizer. É a questão de, ok, nós temos que confiar nestas instituições que elas querem é que tudo isto funcione, que seja bom para o comerciante e que seja bom para o consumidor. E, portanto, foi a melhor coisa que aconteceu a Portugal, foi ter a ASAI. Naquela altura foi. Porque antes da ASAI era uma desgraça. Pois, acredito. Havia coisas incríveis, não é? Ainda há algumas, mas já são mais... Não, já não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro. Acho que isso também é importante. E, portanto, gostamos muito mesmo. Muito obrigada por este bocadinho, em nome da DECO e em nome de todos os que participam aqui. No fundo, nós queríamos mesmo convidá-los, porque às vezes é importante que se vejam rostos, não é? Atrás das coisas e às vezes não se conhece as pessoas, e conhecendo as pessoas ainda mais gosto se tem pelos serviços e pelos produtos e por tudo que as pessoas representam. E, portanto, mais uma vez, muito obrigada. António, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Muito obrigado. A Mariana disse
a Mariana disse tudo, mas agradecer. As mulheres são assim, dizem logo na frente para mais claro. Ainda bem, são muito mais práticas do que nós. E portanto, tendo dito tudo, não há muito mais a dizer, mas agradecer muito terem aproveitado conjuntamente connosco este tempo para podermos trocar boas ideias acerca da restauração e do turismo. Muito obrigado. Prazer foi nosso. Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. Adecco sempre consigo.